Bíblia, em Gênesis, de número 12. Meus irmãos, quero agradecer a Deus pela vida dessa igreja, agradecer também a Deus pela vida da diretoria eclesiástica, pastores e demais presbíteros, a toda a igreja que esteve durante esse mês de janeiro, abençoando essa igreja. Eu tirei o mês de janeiro de férias, recompor um pouco as energias. Eu tentei, meus irmãos, eu prometo dizer que nas próximas férias eu vou chegar moreno igual o diácono Cláudio, com essa cor de pele maravilhosa. É meu desejo, tá, Cláudio? Mas eu chego lá. Mas foi muito proveitoso, meus irmãos, o tempo que estive com a família. Apesar que assim, eu fico agoniado quando não tem nada para fazer, mas foi maravilhoso o tempo com a família, foi muito precioso. Eu quero louvar a Deus também por isso. E saber que esse Deus que nos conduz em graça e misericórdia é conosco todos os dias. E aproveitei também para refletir nesse mês de férias sobre várias coisas que Deus tem falado ao meu coração. E uma delas, meus irmãos, é ser uma bênção. Em Gênesis capítulo 12, está escrito assim, a partir do primeiro verso: o Senhor disse a Abraão que ele deveria sair da tua terra, da parentela, da casa do seu pai, e ir para a terra que ele mostraria, diz o texto sagrado. O Senhor Deus, no verso 2, disse a Abraão: farei de você uma grande nação. Eu vou abençoar a sua vida, vou engrandecê-lo. Interessante que ele diz o seguinte, que ele haveria de fazer uma grande nação, de abençoar, engrandecer o nome, mas ele diz: seja uma bênção. Verso 3, eu vou abençoar, Abraão, aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Ele termina o verso dizendo: em você serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, meditando sobre esse texto, é um texto que fala sobre um chamado, que chama uma pessoa que, de uma certa forma, conhecia a Deus pela tradição oral, que era muito comum entre os judeus, e até hoje assim é, dos filhos, seus filhos tomarem conhecimento sobre Javé, a partir não apenas da leitura, que eles faziam muito da Torá, né? Hoje ainda fazem, mas na época era muito comum que os pais ensinassem os seus filhos a respeito de um Deus criador, da criação, e de como Deus conduziu o seu povo em todos os momentos. Mas aqui, meus irmãos, antes de Israel ser uma nação organizada, uma nação poderosa, e tudo partiria de Abrão. Essa nação que nós conhecemos, nação de Israel, amada por Deus, querida pelo próprio Pai. E é evidente que hoje, por causa de Jesus Cristo, nós somos uma nação também, nós somos Israel de Deus, filhos de Deus, louvado seja o nome por isso, dele. Mas a gente vê uma história de um homem que durante toda a sua trajetória de fé, uma vida que ele levou crendo nesse Deus que o chamou, o Senhor, esse Pai poderoso, faz um convite, convoca, melhor dizendo, este homem, não apenas ser um expoente para todas as nações, porque infelizmente, meus irmãos, depois da queda, depois quando os nossos primeiros pais pecam contra Deus e trazem a consequência da desobediência, e hoje experimentamos morte, experimentamos ruínas, hoje nós envelhecemos por causa do pecado, perdemos o cabelo também por causa do pecado, adquirimos, meus irmãos, artrose, osteoporose, rinite e os ites da vida. Hoje nós vamos à farmácia, compramos remédios, isso tudo, infelizmente, uma herança maldita dos nossos primeiros pais.
Mas olhando para o texto, capítulo 12 de Gênesis, nós vamos perceber que nesse chamado do nosso Deus, Abrão, para ser pai referencial de uma grande nação, eu quero aqui que os irmãos entendam o seguinte: Deus não queria que a partir de Abraão essa nação fosse exclusivamente uma nação em que recebesse apenas as benesses de Deus, mas que essa nação pudesse ser uma referência para as demais nações, porque muitas outras nações, pela má interpretação bíblica, ou pela falta de conhecimento de um Deus poderoso, começaram a gerar deuses e outros mais deuses, como o Império Babilônico, que uma das características era muito forte em relação às questões místicas, que eles criam que existiam vários deuses, Deus Ea, Deus Ixos, Deus Lapso, que todos eles eram poderosos e cada um deles criaram alguma parte da humanidade. E a gente sabe que não foi bem assim, como também a gente vê uma tradição muito poderosa e forte, como os gregos, que criam nos seus deuses, imaginavam os seus deuses, até o ponto de ter o Hércules, o filho de Zeus, trazendo uma certa semelhança até mesmo ao Filho de Deus poderoso. E outras demais, meus irmãos, nações que trouxeram de forma distorcida a respeito da criação. Mas interessante que essa nação chamada por Deus a partir de Abraão tinha uma grande finalidade, uma grande importância. Aqui a gente percebe que Deus chama de forma particular Abraão. Ele não usa intermediários, ele não usa profetas para se achegar a Abraão, ele vai diretamente com a sua voz. E o mais interessante disso, meus irmãos, é que o seu pai Tera era, segundo os arqueólogos estudiosos, era um escultor de imagens, fazia imagens que iriam ser adoradas. E Abraão está nesse contexto familiar, mas ele é chamado por Deus, chamado para ser um homem que conduziria a partir dele uma grande nação. Nós cantamos hoje o hino 232, fazendo alusão a Abraão, ao Deus de Abraão louvai, ao Deus dos nossos patriarcas devemos adorar e louvar. Então o chamado de Deus a este homem é algo particular, por isso que no verso 1 fala, o Senhor disse, volta a dizer, não há intermediários, nenhum profeta foi levantado para chamar Abraão, a partir da voz de Deus, o próprio Deus é quem se dirige a Abraão. E quando o Senhor Deus se dirige a Abraão, aqui meus irmãos, vê uma coisa fantástica de Deus, Deus é muito objetivo em tudo que fala. Nós, muitas vezes, queremos criar atalhos ou ser prolixos, muitas vezes, para dizer a alguém. Hoje eu tive uma conversa muito interessante, com duas irmãs, e a conversa foi muito objetiva, muito clara, como nós devemos ser. Às vezes queremos florear demais algo que é muito certo, é como a profecia, meus irmãos. Muitos, às vezes, usam uma profecia subjetiva. Deus está me dizendo aqui que alguém está com dor de cabeça. Deus está falando agora que tem alguém com dor na coluna. Subjetivo. Mas quando Deus fala, há entre nós uma pessoa assim, assim, assado, foi ao médico, o médico disse isso a respeito, profecia objetiva. Como um dia eu no congresso em Belo Horizonte, participando sobre teologia, na época seminarista, quando eu era magro e tinha muitos cabelos, mas eu louvo o Senhor, que pelo menos agora quando me vejo no espelho, eu me acho mais bonito do que quando eu era. O Senhor Deus é maravilhoso. E nesse congresso, meus irmãos, falando sobre a questão objetiva de Deus falar, um doutor canadense fala sobre tantas coisas profundas sobre a teologia, e estava comigo alguns seminaristas, e esses seminaristas ouvindo, falaram, rapaz, esse doutor é muito profundo. E após a fala do doutor, tinha um irmão Sebastião, do interior de Minas Gerais, falando sobre a obra de Deus, muito simples, homem que chega com paletó, meus irmãos, todo arrochadinho. Os irmãos lembram desse, não sei, hoje em dia não, mas antigamente aquelas pessoas sem condições andavam com aquele paletó bem arrochadinho. A calça que hoje virou moda, apareceu o tornozelo, antigamente não era.
A calça era menor que a pessoa. A meia quadriculada, camisa quadriculada, a gravata não tinha nada a ver. E esse homem sobe, senhor Sebastião, falava todo torto. E um dos seminaristas disse: nós vamos ouvir uma pessoa como essa? Usou até um termo pejorativo em relação a esse senhor. Mas quando ele chega, Deus começa a falar na vida. Por isso, meus irmãos, quando Deus nos chama é de forma muito objetiva. Deus, quando nos fala, Ele não gera dúvida em nossos corações. Quando Deus fala diretamente, Ele nunca vai gerar em nosso coração nenhuma oscilação. Ele é direto, reto e seguro. Por isso, quando você ouvir a palavra de Deus, ou alguém lhe dizendo, se houver dúvida, pode duvidar. Porque quando Deus fala, não há margem de dúvida e não há margem de erro. Esse senhor chamado Sebastião começa a falar: Deuso, Prometeuso, e de repente ele para o momento do seu testemunho e diz: o Senhor Deus está me dizendo assim: alguém entre nós que está com um problema sério nas pernas, e você foi ao médico nesse dia, nessa hora, e o médico disse isso ao teu respeito, e ele começou mais ou menos a falar coisas detalhadas e minuciosa a respeito desse paciente. Não esqueçamos que antes dele falar, o palestrante era um canadense, que tinha ao lado dele outro pastor que traduzia o que o canadense falava. E quando, meus irmãos, irmão Sebastião, termina de falar o que Deus disse, ele falou assim: venha agora, porque Deus disse que vai lhe curar agora. Então, se você estiver aqui, venha que eu vou orar por você. E quem está diante do irmão Sebastião? O doutor canadense. Porque Deus fala de forma objetiva. Quando Deus, meus irmãos, fala aos nossos ouvidos, Ele é claro. E não há medo em nosso coração. E nós percebemos isso na vida do profeta Samuel, 1 Samuel, livro de Samuel. A gente vê a história de Ana, querendo ter um filho. Deus concede um filho, chamado Samuel. Capítulo 2, ela faz uma oração ao Senhor de gratidão. Capítulo 3, Samuel é levado ao templo, porque ela tinha prometido ao Senhor: olha, se tu me deres um filho, ele se te servirá. E assim foi a promessa cumprida, feita pela própria boca de Ana, a antiga estéril. Então a voz de Deus, quando soa, ela é clara. E foi muito claro o que Deus disse a Abrão. Foi muito objetivo o que Deus disse a Abrão. Ele disse: você vai sair da tua terra, é o desafio. Você vai sair dos costumes da parentela. Você vai sair da casa do seu pai, do conforto, do aconchego, do sustento. Mas você, ao sair, você vai sair, e eu vou te mostrar uma terra. E aqui, meus irmãos, vem uma coisa que a gente pensa: mas se Deus era objetivo, por que Deus não disse para qual terra Ele iria de forma exata? Porque a gente percebe, meus irmãos, que quando às vezes Deus nos fala, Ele provoca em nós a fé. Ele provoca também em nosso coração obediência. É quando nós lemos Josué capítulo de número 6, o primeiro verso, que diz a palavra do Senhor a Josué, que o Senhor falando a esse servo de Deus: olha, você vai para Jericó. Mas chegando lá, diz a palavra do Senhor, estava tudo fechado. O verso 2, Deus disse a ele: olha, tudo está entregue em suas mãos, o rei, a cidade e os valentes, os guerreiros, todos eles já estão nas tuas mãos. Mas Josué, ele não, meus irmãos, replica a palavra ao povo, fica com ele isso. Se Deus te entregue tudo, por que Deus manda o povo marchar? Se está tudo resolvido, por que Deus ordena que a gente marche? É justamente essas questões, meus irmãos, ao ouvir a voz de Deus, é que somos também desafiados, diante do que ouvimos, e diante da ordem dEle, somos desafiados à obediência, mesmo tendo a consciência que Deus é por nós, mesmo tendo a consciência que agindo Deus, quem pode impedir?
mesmo tendo a consciência que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo sabendo, meus irmãos, que nada está oculto aos seus olhos, mesmo sabendo que trevas e luz para Deus são as mesmas coisas, mesmo tendo a consciência que esse Deus é um Deus que tem um atributo de presciência, Ele conhece o que vai acontecer daqui a 10 anos, ou seja, se nós pararmos para pensar, o dia de hoje para Deus já é passado. É um Deus que não se surpreende, mas mesmo assim, Ele gera em nós obediência, ou melhor dizendo, provoca em nós a prova da obediência. E aqui há uma promessa, diante se Ele ouvir, sair, se Ele realmente se desocupar dos costumes da sua casa, de sair do conforto, do braço, da poderosa presença do seu Pai, do conforto, do alívio, do consolo, Ele sai, mas ainda não é revelado a ele. Então ele é provocado na coração de Abraão, é provocado a obediência, mas ele sai porque ouviu de forma audível, nítida a voz de Deus. Mas o Senhor faz uma promessa, e quem não gosta de ouvir promessa, meus irmãos? E como é bom ouvir promessas quando elas são maravilhosas. Não é verdade, meus irmãos? Isso dá um conforto, não é? Quando quem diz, você vai vencer, o teu inimigo não vai ser nada. Isso traz um conforto. São palavras que consolam a nossa alma. E o Senhor diz, eu vou te abençoar, meu filho. Verso 3. E quem te abençoar, vou abençoá-lo. E quem te amaldiçoar, vou amaldiçoá-lo. Só que, meus irmãos, no verso de número 2, qual é a palavra final? No verso 2, para Abraão. Se tu o quê? Uma bênção. Repita para mim, bem alto aqui. Seja. A pergunta que eu faço: você tem sido uma bênção? Ontem, na despedida do pastor Eliabe ali de Santa Luzia do Cariri, e louvamos a Deus pela vida dele e sua família, que será o primeiro obreiro a abrir juntamente com a igreja, uma igreja nossa em solo estrangeiro, né? Quero louvar a Deus pela vida dele, está aqui, vai passar o ano todinho conosco, no treinamento, enfim. Eu relatei a eles, meus irmãos, o que aconteceu um dia quando, onde eu morava no Catolé, antigamente, no apartamento, há 7 anos eu morava ali, e todas as vezes, 4 horas da tarde, tinha uns senhores que jogavam dominó. Toda vez, 4 horas, já era certo. A calçada ali era tomada por jogadores de dominó, Pablo. Tu é bom no dominó? É mais ou menos? Meus irmãos, eu de vez em quando conversava com eles, um dia eu cheguei, eu vou descer conversar com eles. Só que eu fiz uma pergunta que eu nunca tinha feito antes, mas eu quis perguntar. Eu cheguei ali para o seu Benim, pai de um filho também que é pastor, e os demais ali, Júnior, gente boa, também o seu Toinho, sempre jogava ali, tinha também conosco ali o seu Fernando, o italiano, morador do Brasil há anos, mais conhecido como Buonasera, para quem não sabe é boa tarde em italiano. E chegando lá, eu cheguei perto deles, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês seriam membros da igreja onde eu sou pastor? O seu Benim olhou para a minha cara e disse, como? Nossa, é uma benção. Não, eu estou fazendo uma pergunta. Os senhores seriam membros da igreja onde eu sou pastor? E a pergunta, meus irmãos, eu faço à igreja. Eu não sei se eu já fiz essa colocação, amada igreja. Mas você já chegou a perguntar ao teu marido que não é crente, a tua esposa que não é evangélica, os teus filhos que estão afastados do caminho do Senhor, ao teu vizinho que você conhece há anos, você teria coragem no teu trabalho de perguntar ao teu amigo, ao teu colega, a seguinte pergunta: você
congregaria na igreja aonde eu sou membro? Falei até uma educação de paz, né, Lucinha? Será que, meus irmãos, as pessoas viriam por causa do nosso testemunho? O que os nossos familiares, o que os nossos amigos, colegas de trabalho diriam? E qual seria a resposta que nós teríamos dele? Antes do Senhor Deus abençoar a vida de Abrão, de torná-lo pai de uma grande nação, e volta a dizer, a bênção de Deus foi tão grandiosa na vida de Abrão, que as riquezas também foram juntas com ele. Não se tornou apenas uma referência de um homem de fé, mas se tornou também uma referência de um homem próspero, uma referência de um homem respeitado, mesmo que no contexto depois saberia que a sua própria esposa Sarai era estéril, não poderia dar o filho, mesmo mediante a promessa de Deus aos dois, que ser pai de uma grande nação era multiplicar, encher a terra, assim como Deus deu a ordem a Adão e Eva no jardim do Éden. Ser uma bênção. Talvez, meus irmãos, essa ação tenha sido uma mentira entre nós. É uma ação que tem sido esquecida. Por várias vezes eu relatei à igreja que a pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa educada. Quem é cheio do Espírito Santo é uma pessoa que sabe tratar pessoas, sabe conduzir palavras, gestos a essa pessoa. Quantas vezes, meus amados, nesta cidade, com irmãos que eu conheço que são cristãos, no trânsito já vi xingando. E sabe qual é o pior? Que ainda coloca na plaquinha lá o símbolo da consciência cristã. Coloca ainda abaixo lá no para-choque um versículo bíblico. Mas está xingando todo mundo. É como talvez você dentro do seu lar, na igreja, talvez você me abrace, seja educado com o pastor da igreja, mas você para sua esposa é o cão chupando manga. Talvez você, irmã, ao chegar na igreja, me cumprimente com a paz do Senhor, mas na sua casa, suas palavras são palavras muito pesadas, palavras que são inconvenientes serem ditas em público. Talvez você jovem, ao chegar aqui na igreja, você me dê um abraço, diga aí pastorzão, está tudo bem contigo? Você se sinta até provocado a dar um beijo na minha careca, mas em casa você é um mau filho, desobediente, não pede a bênção ao pai e acha que é melhor do que o pai e a mãe, se sente dono da razão. Talvez alguns aqui chegam na igreja, cantamos belos hinos ao Senhor, levantamos as mãos em adoração, mas no trabalho é um péssimo funcionário, é um bom líder, mas um mau patrão, é um péssimo servidor público, é um péssimo, não no sentido de desenvolver o trabalho, mas um péssimo em relacionamento. Observem, que antes que as nações abençoassem a vida de Abrão, Deus coloca sobre Abrão a responsabilidade dele ser uma bênção. Deus coloca a responsabilidade e faz uma afirmativa: "Sê tu uma bênção". Seja um homem bênção, uma pessoa abençoadora. Seja uma pessoa que trate bem. Seja uma pessoa que saiba se conduzir com outras pessoas diferentes de você. Porque, meus irmãos, uma das coisas que o pecado, infelizmente, nos tirou
ou tenta nos tirar, ou tem tentado tirar, é justamente a beleza de se relacionar bem com outras pessoas, diferente de que não somos. Não quero dizer com isso que ser educado com alguém, ser bênção para alguém, é aceitar o pecado que essa pessoa desenvolve em sua vida. Não estou querendo dizer que ser bênção para alguém é você rir das piadas imorais, que você ser bênção é você assentar na roda dos escarnecedores, você ter as mesmas ações, ter os mesmos pensamentos. Não, isso não é ser bênção. Você está sendo maldição, pedra de tropeço, um escândalo. E a palavra do Senhor diz no Novo Testamento que ai daquele que escandaliza o seu irmão. Mas essa é a ordem de Deus. Abraão, seja bênção, meu querido. E quando nós entendemos o que é ser bênção, para o contexto dos dias de hoje, pós-Cristo ressurreto, é justamente entender que, como Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, no primeiro verso, que precisamos, como filhos amados do Senhor, imitá-lo, que precisamos nos parecer com Jesus Cristo, que precisamos nos assemelhar a Ele, como diz Paulo em Coríntios, nós temos a mente de Cristo, e precisamos ter a mente de Cristo, que não há como de fato, verdadeiramente, ser uma bênção para alguém, se Cristo assim também não mudar a nossa vida. Quantos relatos de irmãs, aqui nessa igreja nós ouvimos testemunhos tremendos, que os seus maridos, meus irmãos, eram maridos ignorantes, pessoas pesadas na palavra, mas pela perseverança da esposa, hoje é um maridão, é um cheirosão, é uma bênção, porque quando a mulher de Deus quer ser uma bênção, o marido se torna uma bênção, porque ela é bênção. Mas como poder ser bênção, se as minhas ações não dizem nada a respeito daquilo que eu creio, daquilo que eu leio a respeito da palavra do Senhor? A ordem direta de Deus para nós é que sejamos bênção para a sociedade de Campina Grande. E aqui eu quero destacar como nós, membros da Igreja 3 de Maio, ou você que congrega, ou seja, membro de outra igreja, como nós podemos ser bênção para essa sociedade? Primeiro, meus irmãos, evite jogar lixo no chão. Seja mais educado, não. Quantas vezes a gente no meio da rua chupa um chicletinho, pega um papelzinho, e em vez de educadamente jogarmos lixo, a gente joga onde? Na rua. Mas tem gari. Eu louvo ao Senhor pela vida desses homens que limpam a nossa cidade, porque não existe nada melhor do que você chegar numa cidade limpa e bem construída. Eu tive a oportunidade nessas férias de retornar ali em Balneário Camboriú. Lindo, maravilhoso. Aqueles prédios suntuosos, enormes. O maior prédio na América Latina está ali em Balneário Camboriú. Aquela orla maravilhosa. A praia foi estendida, coisa linda. Mas eu disse à minha esposa, Campina Grande é tão limpa quanto aqui. Eu não nasci aqui não, meu irmão, mas sou apaixonado por essa cidade. Eu só não falei oxente, todinho, dia, porque ainda estou aprendendo o sotaque. Mas eu aprendi que ser bênção para a cidade começa na simples ação de não jogar papel na rua. Porque eu oro por essa cidade, meu irmão. Eu peço a Deus a bênção sobre essa cidade. Ah lá, o infeliz joga o papel no chão e suja a cidade. As pessoas, meus irmãos, gastam dinheiro para pintar os muros da cidade. Aí vem um abençoado do pichador. Que o Senhor abençoe vocês, tá, seus pichadores? Eu não vou orar para Deus arrancar sua mão, mas eu vou orar para você se converter. São pessoas que não amam a cidade, não são bênçãos para a cidade. E como nós cristãos podemos contribuir? No simples ato de não jogar papel.
Porque temos orado, pedindo ao Senhor, rogado por essa cidade, pedindo a Ele que essa cidade cresça. O simples fato de jogar papel no chão é como você estiver dizendo: eu estou desfazendo. Seja uma bênção para essa cidade, meu irmão. Seja uma bênção na faculdade onde você estuda. Ao utilizar o papel higiênico, não joga no vaso não. Seja uma bênção para onde você estuda. Faça as coisas corretas. É o chamado de Deus para as nossas vidas. No trabalho, seja um bom trabalhador, meu querido. Não chegue atrasado não, chegue na hora. Bate o pontozinho na hora A. Não estraga a mercadoria não. Porque dali o Senhor abençoou o fruto do salário. Aí você pode dizer: pastor, porque eu trabalho muito e ganho pouco. Não é pior você não trabalhar, nem ter o que trabalhar e também nem ter o que ganhar? Seja bênção. Paulo nos adverte isso, escrevendo tanto a Timóteo, falando sobre o serviço, que precisamos servir, o servo precisa servir bem. Seja uma bênção para essa sociedade, meus irmãos. Quando você andar na rua, seja uma bênção no trânsito. Tenha paciência, que tem muita gente perdendo a vida por falta de paciência. Quando nós somos chamados para ser uma bênção, nós somos chamados para andar corretamente também. Não seja fraudulento, não seja mentiroso. Se você observar bem, a partir do verso de número 10, que quando Abrão chega no Egito e tem medo do faraó, ele mente, dizendo que aquela mulher que está ao lado dela não é esposa. E a mentira trouxe ruína para o Egito, ao ponto do faraó chegar ao seguinte: olha, Abrão, quando descobriu que Sarai era esposa de Abrão: rapaz, como é que tu me faz uma coisa dessa? Você mentiu, dizendo que Sarai não era tua esposa, e você está trazendo maldição sobre esse lugar. Porque mentira, meus irmãos, traz maldição. E toda vez que a gente mente, glorifica ao diabo. Sejamos uma bênção no lar. Sejamos uma bênção para as nossas esposas. Sejamos educados com elas, meus irmãos. Sejamos educados com os nossos filhos. Sejamos bênçãos. Eu vou trocar o microfone aqui, tá, irmãos? Sejamos bênçãos para os vovozinhos, para os idosos. Está descarregando. Ó, Joacir, seja bênção na minha vida, tá, meu filho? Pronto. Sejamos educados com os mais velhos. Quantos idosos estão sendo abandonados, meus irmãos? Passou o ano todo te aturando e agora é jogado. A proposta de Deus, Abraão, é: se você for bênção, quem te abençoar, eu vou abençoar. Essa é a proposta de Deus. Se você for bênção, irmão, diga o seu nome alto. 1, 2, 3. Se você for bênção, Joaquim, José. Se você for bênção, Maria. Se você for bênção, Astrogildos, não sei se tem aqui. O Senhor há de abençoar os que te abençoarem, e aqueles que falarem mal de você, Deus é quem vai tratar com eles, mas seja uma bênção. A Bíblia fala: se você quer que alguém faça alguma coisa por você, faça você primeiro. Às vezes, meus irmãos, nós queremos ganhar carinho, mas não somos carinhosos. Há momentos que nós queremos ser elogiados, mas não elogiamos. Queremos ser bem tratados, mas não tratamos bem aos outros. Muitas vezes queremos ser bênção, no sentido de receber, mas não abençoamos.
Atos capítulo de número 20, quando Paulo fala ali, meus irmãos, está com muita pressa, convida os presbíteros de Éfeso, e ele fala àqueles homens, um sermão, meus irmãos, longo, ele precisava ir embora, mas um dos versos do capítulo 20 de Atos, ele diz, mas bem-aventurado é dar do que receber. Apesar que eu posso concordar com alguns, que no final do ano, amigo secreto, você compra 5 caixas de chocolate e ganha apenas uma barra. Isso chateia. Eu quero agradecer aqui aos meus amigos de Portugal, que trouxeram um chocolate maravilhoso. Muito obrigado. Já acabou, tá? Não tem mais nada. Muito obrigado. Precisamos, meus irmãos, abençoar as pessoas. Lembro-me que quando adolescente, na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, já estou terminando, nós fazíamos um trabalho durante as madrugadas, e na avenida principal de Volta Redonda, Paulo Afonso, isso era a faixa de 00:30, estava vindo ao nosso encontro um senhor, portava dentro, tinha um jornal, e a gente percebia que o jornal tinha um volume maior, e esse senhor vem conversando, de repente ele passa por nós, aí o irmão que está no meu lado, o irmão Gilson, que eu costumo dizer que devia ser parente de Dom Pedro II, porque o nome dele é Francisco Gilson Alves de Souza Silva dos Santos, nunca me esqueci dele, e ele diz assim, boa noite. Só que como ele deu boa noite, o Senhor olhou para minha cara, eu só apenas dei um sorriso. E continuamos. 20 minutos depois, aquele mesmo Senhor que passou por nós, ele voltou. Ele chega e nos para, nos aborda, e o volume ali. Ele pega esse jornal, coloca na minha mão. Esse Senhor fala, segura aí, eu não quero mais isso. Aí quando eu abro o jornal, que era uma 22, eu falei assim, meu senhor está armado, eu não quero mais isso não, some com isso. Eu falei assim, mas meu senhor, eu vou jogar isso fora. Não, joga para onde você quiser. Aí o senhor fala, mas espera aí, deixa eu falar uma coisa, eu quero agradecer a vocês dois. Por quê? Não fizemos nada. Ele falou, olha, o simples fato de vocês me derem boa noite e um sorriso, salvou a minha vida. Porque ele, meus irmãos, ele ia para um viaduto, ele falou que estava em dúvida, ou se jogava do viaduto, ou pegava na arma e se matava. E ele falou que quando Gilson deu boa noite e viu a gente sorrindo, não era um sorriso de ironia, nem desrespeito, porque o crente, meus irmãos, eu sei que nem todo mundo aqui tem o hábito de sorrir, cada um sorri de jeito, tem uns que mostram os dentes, né? Eu aprendi a sorrir, amo sorrir, porque diz a palavra do Senhor que o coração alegre formoseia o rosto, e a melhor cirurgia plástica e gratuita. Provérbios fala que o coração alegre, meus irmãos, é um bom remédio. E eu aprendi a sorrir. É evidente que existem momentos que a gente não está sorrindo, mas a proposta de Deus para os seus filhos é a seguinte: viveram a vida alegre com Ele, porque a alegria com momento de tristezas, não viveram a vida triste com momento de alegria. Esse Senhor nos agradece porque foi apenas um sorriso, foi apenas uma boa noite. E precisamos, meus irmãos, mostrar a essa sociedade que não apenas somos pessoas que estamos na igreja, que vimos aqui, saímos daqui, vamos para casa, alguns vão ali para a pizzaria, aleluia, eis-me aqui, estou à disposição para receber convite. Mas, meus amados irmãos, precisamos fazer a diferença. Abraão fez a diferença, porque ele aprendeu a ser bênção. E a primeira prova está no capítulo 13, que quando há um crescimento exponencial dos trabalhadores de Ló, dos trabalhadores de Abrão,
estavam entrando em conflitos, em brigas internas, então acharam melhor se separarem. Quando Abrão chega para Ló, fala: Ló, não tem como. Ló compreende, entende. E de repente eles chegam nas campinas. E Abrão fala para o seu sobrinho: o que você quer, meu filho? Você quer para ali ou para lá? Abrão entendeu que ele poderia fazer escolha porque era o mais velho. Era para Ló ter respeitado primeiro a decisão de Abrão, mas Abrão preferiu ser bênção. Escolha, Ló. O problema é que Ló escolheu errado. Mas Abrão foi bênção. Meus amados, nessa noite eu quero desafiar cada um de nós sermos bênçãos. É evidente que não há como ser bênção se Jesus Cristo não estiver em nós, porque lutamos contra essa natureza terrível, natureza que é contra Deus, natureza que nos torna amargos, natureza, meus irmãos, que nos torna, odiosos. Essa natureza terrível que nós temos, que muitas vezes nos afasta de Deus, nos torna pessoas, meus irmãos, profundamente angustiadas. Mas o Senhor Deus está nos dizendo hoje: sejam bênção, porque vocês sendo bênção, aonde vocês forem, será também uma bênção. Eu não sei quem aqui já teve uma experiência, a experiência que eu vou contar. Você já chegou no estabelecimento e não tinha ninguém, só você entrou. Aí de repente, quando você entra, começa a chegar outras pessoas? Quem já teve essa experiência aqui? Teve um dia que eu fiz um teste, meus irmãos. Falei assim: isso é coincidência. Entramos, eu e minha esposa estabeleci, tinha ninguém, de repente, brrr. Aí eu falei: Luana, vamos para o outro. Chegamos lá, tinha uma só pessoa e não entrou mais ninguém. Nós ficamos esperando 15 minutos. Falei: vamos esperar, antes de entrarmos. Ficamos 15 minutos na porta. Depois nós entramos no estabelecimento. Quando nós colocamos o pé no estabelecimento, o que aconteceu? Chegou gente. Aí eu compreendi: o servo de Deus abençoa todos os lugares aonde chega. Você pode estar perguntando: é porque o senhor não mora no bairro onde eu moro? Se você está lá porque Deus assim quis que você estivesse lá, você será uma bênção. Eu já vi funcionários abençoarem toda uma empresa só por causa que ele era uma bênção. Porque quem é bênção, meus irmãos, tudo que põe a mão prospera, e aonde chega, abençoa, porque Deus é com ele. Seja uma bênção. Aonde você estiver, seja uma bênção. Não é um ambiente: pastor, mas um ambiente hostil. Sim, ambiente hostil, mas tu és uma bênção, meu filho. A casa, pastor, a casa é luta, mas tu és uma bênção. Sê tu uma bênção. Busque ao Senhor, obedeça ao Senhor, se submeta ao Senhor. Continue, meus irmãos, sendo esse servo de Deus, semelhante a Jesus Cristo, imitadores como filhos amados de Deus. E aonde você chegar, você vai perceber: a bênção de Deus chegou. Foi assim nos países europeus há séculos atrás, que quando os servos de Deus se propõem a ser bênção, mudam cidades, mudam estados, mudam até nação. Então seja uma bênção. Seja uma bênção. Vamos repetir: eu sou uma bênção. Repita. Porque nós somos uma bênção? Porque o Espírito Santo habita em nós. Quantos são cheios do Espírito Santo? Digam glória a Deus. Então seja educado. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Digam graças a Deus. Então sejam bênção. Porque se a gente não é bênção, pode duvidar, aí sim, se somos convertidos. Volto a dizer: ser bênção não é aceitar o pecado, não é ser conivente com o erro. Ser bênção é andar na contramão desse sistema que temos vivido hoje. Vamos orar. Feche seus olhos.
Faça uma reflexão, como você tem sido. Alguns no final do ano pediram a Deus tantas coisas e prometeram a Deus muitas coisas. Senhor, se tu me abençoares, eu vou ser desse jeito. Se tu fizeres isso, eu vou fazer aquilo. Mas quantos de nós, meus irmãos, prometemos ao Senhor: eu vou ser uma bênção, meu Deus, eu vou ser melhor, eu vou ser mais santo, eu vou ser mais testemunha fiel da tua palavra. Quantos de nós prometemos isso a Deus, mas só pedimos? Então faça essa reflexão, meus irmãos. Reflita no seu coração o que você tem sido para a sua família, o que você tem sido para os seus vizinhos, o que você tem sido, o que nós temos sido, aonde nós trabalhamos. Essas pessoas que estão ao nosso lado, congregaria conosco, viria na casa do Senhor. Pensemos muito bem, meus amados, sejamos uma grande bênção. Pai Celeste, estamos reunidos em Teu nome, Jesus Cristo, na Tua casa, meu Pai, e nós Te rogamos nessa noite, que o Senhor nos molde, e se precisar como vasos, quebra-nos, ó Deus, e refaça-nos, para que sejamos semelhantes a Ti. Senhor, nós queremos ser bênçãos, queremos ser bênção onde estamos, onde chegamos, e aonde, ó Deus, temos pretensões de estar. Queremos que o Senhor nos conduza na Tua vontade, na Tua palavra. Pai, nós todos queremos chegar no estabelecimento, e aquele estabelecimento, Senhor, tem vários problemas, e por causa da Tua presença em nós, chegando ali, aquele lugar seja mudado. Queremos chegar dentro da nossa casa, Senhor, até mesmo, ó Pai, em situações desfavoráveis, mas queremos chegar ali, porque a Tua presença estando em nós, chegando no nosso próprio lar, a bênção do Senhor estará ali. Ó Senhor, precisamos de Ti nisso, precisamos do Senhor nas palavras, nas ações, nos pensamentos e desejos, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. É assim que eu Te peço nessa noite a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, que esta igreja seja bênção para a sociedade chamada Campina Grande, que as faculdades sejam abençoadas, porque ali tem um filho de Deus, que toda empresa, indústria, comércio seja abençoado, porque ali também tem um filho de Deus. Que todos, ó Deus, percebam a Tua presença de forma nítida, clara, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Repita comigo: sou uma bênção. Você vai ser uma bênção? Amém. Amém. Ó, que Jesus está vendo, hein?